Olá, boa noite. Vamos começar agora. Vamos começar agora o nosso encontro. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa live, um novo formato de apresentação do Grupo GSH. Eu sou Ludmila Guiar, sou médica hemoterapeuta do grupo, médica responsável pela Agência Transfusional do Niterói Dó. Quero agradecer a presença de vocês que se inscreveram aqui conosco nessa noite e agradecer ao diretor médico, Leandro, por ter me convidado para moderar esse encontro, tá? Enfim, em 2020, a vacina era um desejo. Todos queriam a vacina. Em 2021, ainda na pandemia, temos a vacina, mas passamos a viver com novos desafios. Os efeitos adversos relacionados à vacina geram temor na população, dúvida, e faz com que muitas pessoas queiram selecionar a vacina que quer receber, a vacina que vai ser recebida. Enfim, o tema da aula de hoje é a trombocitopenia trombótica induzida pela vacina, um evento adverso raro, porém grave, que necessita de um reconhecimento precoce pelos profissionais da área da saúde. O nosso encontro hoje será dividido em 3 partes. Inicialmente, faremos a apresentação de um caso clínico em que o GSH esteve envolvido na plasmaférese. Depois, teremos uma apresentação, uma revisão teórica sobre o assunto. E, em seguida, abriremos para perguntas para as nossas convidadas. Falar em convidadas, vou apresentar a vocês as nossas convidadas, mas antes quero agradecê-las em nome do Grupo GSH por terem aceitado o convite assim que fizemos. A Juliana Vassalo, médica hematologista pela UFRJ, mestre em hematologia pela UFRJ e médica do Oncologia DOR. E a Daniele Palheiro Mendes de Almeida, médica hematologista e hemoterapeuta pela UFRJ, mestre em pesquisa de ciências, mestre em pesquisas em doenças clínicas e infecciosas e médica da Fiocruz, consultora de biomanguinhos relacionadas a reações hematológicas relacionadas a vacinas. Vou chamar primeiro a Juliana Vassalo, que vai apresentar o caso clínico. Seja bem-vinda, Juliana. Boa noite. Eu queria primeiro agradecer, a Fabiana e a GSH pelo convite, e agradecer em especial a Ludmila, não só pelo convite, mas pelo apoio aí na condução do caso. Obrigada mesmo, é um prazer estar aqui e uma honra também. Eu acho que vai ser muito legal e produtiva a nossa discussão. Mas não estou conseguindo passar. Então, uma paciente feminina, jovem, de 24 anos, ela deu entrada na emergência do Hospital Niterói Dor, com um quadro de cefaleia de forte intensidade, refratária aos analgésicos comuns, que tinha se iniciado há 3, 4 dias prévios à internação, associado também a umas pequenas manchas em face e em tronco. Ela relatava um episódio de disúria anterior, e aí seguiu-se com a cefaleia de forte intensidade. E ela tinha um relato de uma vacinação para a Covid-19 há 10 dias antes da internação com a vacina AstraZeneca. De história patológica pregressa, era uma paciente que tinha uma asma leve, foi o que levou a ela a ser vacinada naquele momento, já uma história de enxaqueca e era usuária de anticoncepcional oral. Então, na emergência, no exame físico, era lúcida, orientada, não tinha nenhum déficit neurológico, umas petequias em região de mento e tronco, sem dor abdominal, sem edema ou dor de membros inferiores. Então, foi realizado exames laboratoriais e uma tomografia de crânio por conta da cefaleia, e essa tomografia de crânio foi normal, mas o hemograma tinha uma trombocitopenia com 13.000 plaquetas, sem outras anormalidades, sem anemia, leucopenia, coagulograma normal e sem nenhuma anormalidade na bioquímica também. Por isso, ela foi internada para avaliação hematológica com referência à trombocitopenia. Então, foi solicitado um parecer à hematologia e ela foi vista em 24 horas com uma suspeita clínica inicial de PTI, de púrpura trombocitopênica idiopática, por se tratar de uma paciente jovem com uma trombocitopenia isolada,
No sangue periférico tinha trombocitopenia, sem sinal de microangiopatia e sem nenhuma outra grande anormalidade no sangue periférico. Apesar, tinha essa história da vacinação, né, com 10 dias de vacina, mesmo assim, o diagnóstico, a impressão inicial seria trombocitopenia idiopática, né, por ser uma reação até vacinal comum, mas uma coisa chamava atenção, que era essa cefaleia persistente. Diferente do padrão dela de enxaqueca e que era refratário aos analgésicos que ela já vinha tomando e que normalmente melhoravam a enxaqueca dela. Por conta disso, foi solicitado a dosagem de um dímero D para repetir as plaquetas no mesmo dia. Então, o D-dímero veio maior que 11.400 e uma plaqueta de 2.000. Nesse momento, a hipótese diagnóstica virou uma trombocitopenia trombótica induzida pela vacina, mas e aí, cadê a trombose? Então, foi solicitada uma angio-TC de crânio de urgência nesse dia, um Doppler de membros inferiores, ambos negativos para trombose. Dessa forma, na verdade, já tinha sido iniciado um pulso de DEXA de 40 miligramas. Por conta disso, ainda com a suspeita de trombocitopenia trombótica induzida pela vacina, a gente começou um pulso, uma imunoglobulina, 1 grama por quilo, fez 2 dias, e foi solicitada a pesquisa do anti-PF4 nesse momento, mas por uma questão logística não foi coletado nesse momento. Né? Em 24 horas, no terceiro dia de internação, ela já tinha 8.000 plaquetas, um fibrinogênio de 143 consumido e o D-dímero ainda bem elevado. Assim, mesmo sem o diagnóstico de trombose, a gente iniciou o xarelto, 15 miligramas por dia, uma dose mais baixa por conta da plaqueta. Essa dose foi elevada para 20 miligramas dia, quando a plaqueta chegou a 20.000. Nos próximos dias de internação, ela refere uma melhora da cefaleia, ela chega a ficar 2 dias sem analgésico. No D6, quando a plaqueta chega a 30.000, ela volta com a queixa da cefaleia e pontua muito bem que é uma cefaleia que melhora assim que usa o xarelto. E vai piorando ao longo da noite, é muito pior pela manhã. O exame neurológico, nesse momento, completamente normal, um fundo de olho normal, mas ainda assim, perseguindo esse diagnóstico de trombose, foi programada uma angiorressonância. No dia seguinte, ela evolui com uma crise convulsiva, tônico-clônico generalizada. Nesse momento, tinha um fibrinogênio de 192, um D-dímero menor, mas ainda alto, de 7.400. E nesse momento foi o dia que a plaqueta chega a 50.000, já após a imunoglobulina. Ela vai para uma angio-TC de urgência e aí mostra, sim, uma hiperdensidade frontal, o sinal da seta. E na angiotomografia, uma falha de enchimento no seio venoso sagital superior, mostrando uma trombose venosa sagital extensa. Nesse momento, eu optei por trocar a anticoagulação, ela vinha com xarelto, 20 miligramas, a gente trocou para Fundaparinux, 7,5 miligrama dia, por conta do peso, ela tinha 50 quilos, por uma indisponibilidade da medicação no Rio de Janeiro, nesse momento, ela chegou a fazer 24 horas de Pradaxa, na dose 150 de 12 em 12. Nas próximas 24 horas, ela evolui, na verdade, com crise convulsiva de repetição, chega a fazer 3 crises convulsivas seguidas. Nesse momento, sim, a gente consegue colher o anti-PF4. E aí, no D11 de internação, começou a plasmaférese. A gente programou inicialmente 5 sessões, a troca foi com albumina. Ela evoluiu bem, com melhora dos sintomas de cefaleia, mas faz um hematoma de sítio de punção. E nesse momento tem uma queda importante do fibrinogênio, chega menor que 100, chega a 57. Aqui só mostrando a evolução da plaqueta, D-dímero e fibrinogênio nesse momento. A plaqueta no D9, que é o dia da crise convulsiva, e do diagnóstico, né, tomográfico e clínico, de fato, da trombose venosa cerebral.
No D11, que começa a plasmaférese, ela mantém uma plaqueta estável, mas a gente nota uma queda importante do D-dímero, seguindo os dias, que vai do D11 ao D16, e uma queda importante pronunciada do fibrinogênio, mostrando realmente um consumo dos fatores de coagulação com menor que 100, e tem um hematoma no sítio de punção extenso. Ao final das 5 sessões de plasmaférese, ela repete o exame de imagem, uma angiorressonância, que mostra uma melhor importância da trombose, mas evolui com um sangramento frontal e nos giros frontais bilaterais, um sangramento extenso, com edema perilesional, mas sem nenhum déficit neurológico, sem nenhum sintoma. Nos dias que se seguem a parada da plasmaférese, 3 dias depois ela começa a queixar novamente da cefaleia e é percebido um aumento progressivo no D-dímero com uma contagem de plaqueta estável. 5 dias após a última plasmaférese, ela volta a um D-dímero acima de 2.000, com a plaqueta em torno de 60.000 e um fibrinogênio de 167. E aí, nesse momento, a gente discute, resolve retornar a plasmaférese, agora trocando, né, com uma mistura de albumina e plasma, devido à queda anterior dos fatores de coagulação, em dias alternados. E aí, após 2 sessões do retorno da plasmaférese, ela já tem plaqueta de 150.000, um D-dímero menor que 1.000. São feitas mais 4 sessões, totalizando 9 sessões de plasmaférese no total. Aqui mostrando a evolução do caso, né? Então, ela interna no D2 de internação, tem 2.000 plaquetas, um D-dímero bem alto, maior que 11.400, um fibrinogênio consumido. A dexametasona entra em todo momento, porque inicialmente ela pulsou com 40 e depois vem num desmame progressivo. Inicia muito precocemente no D3 de internação rivaroxabana, faz a imunoglobulina. No D9, assim que a plaqueta chega a 50.000, tem o episódio de crise convulsiva e o diagnóstico de trombose venosa cerebral. São 3 crises convulsivas. Começa a plasmaférese no D11, do D11 ao D16, com uma melhora importante do D-dímero. Ela chega com D-dímero menor que 1.000 ao final das 5 sessões, mais um consumo importante de fibrinogênio. O anti-PF4 é positivo de 3,34, aqui antes do início da plasmaférese. Após parada dessas 5 sessões, ela retorna um aumento progressivo do D-dímero, chega acima de 2.000, com uma piora clínica, ela volta a se queixar de cefaleia, e aí a plaqueta se mantém mais ou menos num nível estável, ela não chega à normalidade. A gente retoma as sessões de plasmaférese, agora albumina com plasma em dias alternados. No segundo dia de plasmaférese, ela já tem uma plaqueta normal, acima de 150.000, e vem com uma queda pronunciada do D-dímero. Ao final das 4 sessões, né, totalizando 9 sessões, tem uma plaqueta normal, um D-dímero normal. Ela mantém esse tempo todo a anticoagulação com fundaparinux, mesmo com episódios de sangramento, esse anticoagulante é mantido. E tem uma nova dosagem de PF4, com mais de 30 dias de internação, com títulos menores ainda positivos. E ela tem alta hospitalar no D32, com D-dímero menor que 500, plaqueta de 380.000, fibrinogênio 270, sem nenhum déficit neurológico, com uma dexametasona em desmame de 6 mg dia e anticoagulada com Pradaxa de 150 mg de 12 em 12. E é isso. Obrigada pela atenção de todos. Agora eu vou chamar a Daniela para apresentar para a gente, fazer uma revisão do tema. Pode começar, Dani. As dúvidas vão ficar no final, né? Então, vamos prosseguir aqui. Vocês estão vendo a minha tela?
Estamos, Dani. Tá ótimo, então. Bem, então, gente, boa noite. Meu nome é Daniela Palheiro Mendes de Almeida, eu sou médica hematologista, trabalho no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fundação Oswaldo Cruz. Tive a oportunidade de ver os 2 primeiros casos aqui do Brasil de VIT, TTS, e a partir de então comecei a trabalhar como consultora de Biomanguinhos, da assessoria de assuntos médicos e acesso, discutindo exatamente os casos que tiveram notificação no Brasil, né? Então, esse caso da Ju, por exemplo, a gente discutiu no nosso comitê de farmacovigilância e foi muito proveitoso, foi um caso que a gente aprendeu muito e de muito sucesso, né, com o tratamento. Então, a gente ficou muito feliz de poder participar, de poder ajudar. Esses pacientes têm esses quadros graves que são muito angustiantes, né, para os médicos, tanto para os intensivistas e para os hematologistas também, que apesar de especialistas, a gente é uma doença nova para todo mundo, inclusive para a gente, então é muito bom a gente poder discutir com alguém que tenha mais experiência, então eu estou tentando fazer esse trabalho aí de ajudar os colegas à distância, né? Bem, então, queria agradecer ao convite, doutora Fabiana Kiel, que é uma amiga de longa data, aliás, vários aqui são, mas agradecer especialmente a doutora Fabiana, ao doutor Leandro Dalmaso também, todos do grupo GSH. Bem, então eu vou falar hoje para vocês sobre a trombocitopenia trombótica induzida por vacina, que é sinônimo da síndrome de trombose com trombocitopenia, tá? Então, são 2 termos que, ora, alguns grupos usam um, ora, outros usam outro, mas a gente vê na literatura, eles são a mesma coisa. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não sei como é que eu vou fazer para passar. Alguém pode ir passando para mim? Acho que não, né? Ah, foi. Bem, então os 2 termos são sinônimos. Eu vou falar então para vocês sobre a epidemiologia, os mecanismos fisiopatológicos, falar também sobre a apresentação clínica, investigação e tratamento. Sobre a epidemiologia, então, é uma doença nova, né? Então, uma doença que foi descrita em março de 2021, então tem 3 meses, praticamente 4 meses de doença, então daí a novidade, né? Foi descrita inicialmente após vacinação com vacina AstraZeneca na Europa, então países como Áustria, Dinamarca, Noruega, Alemanha e Reino Unido, e também descrito na Austrália. A incidência gira em torno de 1 a cada 100.000 vacinações. No Reino Unido, até o dia... Dani, desculpa, mas eu acho que você não está compartilhando a sua tela. Vocês estão vendo a tela dela compartilhada? Agora? Agora sim, tá? Ai, gente, desculpa. Está compartilhando, tá? Agora está compartilhando. Quer tentar passar? Ver se... Foi. Vocês estão vendo agora, né? Bem, qualquer coisa vocês me falem, por favor, porque essa coisa de tecnologia às vezes atrapalha. Tá, agora está ótimo. Tá ótimo, desculpa, gente. Então, voltando, eu vou falar então sobre epidemiologia, mecanismo fisiopatológico, apresentação clínica, investigação e tratamento. Então, foi descrita pela primeira vez em março de 2021, nesses países da Europa e na Austrália, a incidência de 1 a cada 100.000 vacinações.
No Reino Unido, até dia 14 de julho, foram descritos 411 casos após vacinação com AstraZeneca, em mais de 47 milhões de vacinações. Desses, 367 após primeira dose e 44 após segunda dose. 211 mulheres e 198 homens, a idade variando entre 18 e 93 anos, tiveram 71 mortes, 5 após a segunda dose, trombose de seio central, seio venoso central, cerebral, 148 casos e 263 eventos trombóticos. A gente vê aqui nessa tabela que a maioria dos pacientes com menos de 60 anos, dos casos e também dos casos fatais. A mortalidade no Reino Unido, então, atualmente está gerando em torno de 17%, isso já foi 50% no início, tá? Então, eles conseguiram, ao longo desses 3 meses aí, diminuir a mortalidade com um tratamento precoce, com o diagnóstico e tratamento precoce. E é isso que a gente está buscando agora no Brasil também. Então, esse trabalho do New England descreveu 39 indivíduos que tiveram apresentação de 5 a 24 dias depois da vacinação, a maioria mulheres com menos de 50 anos, algumas tinham história de reposição hormonal. O que chamou a atenção, então, nesse trabalho foram tromboses em sítios não usuais, quer dizer, cerebral, veia porta, veia do baço e fígado. Observaram tromboses em outros sítios mais comuns, mas o que chamou a atenção foram esses sítios não usuais. A mediana de plaqueta entre 20 mil e 30 mil, observaram níveis aumentados de dedímero e baixos de fibrinogênio. A mortalidade nesse trabalho ficou em 40%, nenhum dos pacientes tinha exposição à heparina e em todos foi identificado o anticorpo anti-PF4. Bem, além dos casos pós-vacinação de AstraZeneca, foi descrito também com Janssen, né? Nos Estados Unidos, 28 casos em 8 milhões de vacinados, dando uma incidência, então, de 1 a cada 500 mil. Para mulheres abaixo de 50 anos, 1 a cada 143 mil. E mais recentemente foi descrito também o primeiro relato de caso pós-vacina Moderna, nos Estados Unidos, um caso, um indivíduo de 65 anos, um homem. Isso tem 3 semanas, mais ou menos, que saiu. E também, no Reino Unido, foram relatados 15 casos após vacina da Pfizer. Então, a gente vê vacina de RNA menos comum do que a de adenovírus, mas já tem caso relatado na literatura. Após Janssen, então, esse trabalho do CDC descreveu 28 indivíduos, a maioria mulheres, 22 e 6 homens, a mediana de idade de 40 anos, o tempo médio de vacinação e início de sintomas de 9 dias, 19 casos tiveram trombose de seio venoso central, 5 tiveram histórico de infecção prévia por SARS-CoV-2 e a grande maioria não tinha fator de risco para trombose. Alguns fatores, mas a minoria dos pacientes. E apesar da gente ter essa preocupação, né, da trombose pós-vacinação, a gente tem que lembrar que a trombose pós-doença COVID ela é muito mais frequente, né? Então, esse trabalho foi importante para comparar justamente essas incidências. Ele viu, então, que o risco de trombose pós-doença COVID ela é 10 vezes maior do que comparado com vacina de RNA e 100 vezes maior quando comparado à população em geral. 30% das tromboses foram cerebrais nos menores de 30 anos, nesse trabalho. Observaram 39 casos por milhão. A trombose não se limitou ao sítio cerebral, eles viram também trombose de veia porta. A mortalidade foi de 20%. Então, aqui em rosa é a trombose cerebral, aqui em azul é veia porta,
A primeira linha é pós-doença COVID, a segunda linha é pós-vacina de RNA. Aqui a influenza foi só com o controle negativo, e eles compararam, então, com a vacinação, com trombose pós-vacina de Oxford AstraZeneca, então, eles comprovaram que a chance é maior pós-doença. Então, que, apesar desse risco de trombose pós-vacina, ele compensa porque ele previne a doença COVID. Bem, quanto ao mecanismo fisiopatológico, ela é uma trombose imunomediada por anticorpos IgG, anti-PF4, que leva a uma ativação plaquetária. Ela é similar, portanto, à trombocitopenia induzida por heparina, que é a HIT. Não se sabe a causa. Tem várias hipóteses por ser talvez, né, de impurezas da vacina, de via de administração. Enfim, na literatura a gente observa várias hipóteses, mas nenhuma foi comprovada ainda. Alguma coisa provavelmente relacionada à proteína spike, né, que está presente nessas vacinas, mas não se sabe exatamente a causa. Quanto aos fatores de risco, como eu falei, a idade, né, é o único fator de risco até agora que a gente sabe que aumenta a chance, né, com menos de 60 anos. O sexo feminino, no início, ele foi relacionado, né, ao aumento de chance, mas depois viu-se que não. Isso foi observado porque, no início, a vacinação foi priorizada para profissionais da saúde, e a maioria era mulheres. Então, depois, quando teve uma ampliação dessa população vacinada, eles viram, portanto, que a chance nos homens também era parecida com a das mulheres, então o sexo caiu como fator de risco. Bem, então, apesar dessas semelhanças entre a VIT e a HIT, existem algumas diferenças. A principal delas é a ausência da história de exposição à heparina, né, que é clássico no HIT, o tempo de início dos sintomas. No HIT, a gente sabe que é de 5 a 10 dias pós-exposição, e no VIT, a gente observa de 4 até 30 dias, então é mais longo. Os sítios de trombose, como eu falei, no VIT é mais trombose cerebral e abdominal. Com relação ao diagnóstico, também tem uma diferença. No HIT, geralmente se faz por teste rápido, que é o teste de látex, anti-PF4, né? Por látex. E no VIT, esse teste deve ser feito por outra metodologia. Deve ser feito por ELISA, deve ser o anti-PF4 por ELISA. Por conta de uma sensibilidade muito ruim do látex, tá? E outra diferença é o padrão de ativação plaquetária. No HIT, o teste funcional, ele só detecta a ativação na presença de heparina, e no VIT detecta na presença e na ausência de heparina. Bem, vou explicar um pouquinho para vocês, então, sobre a fisiopatologia aqui da HIT. Nós temos a plaqueta, que tem os grânulos alfa, que é liberado o PF4. Então, o PF4 cai na circulação, vai interagir com a heparina, formando um complexo que vai desencadear a liberação de IgG pelo linfócito B, formando, portanto, um imunocomplexo. Esse imunocomplexo vai ativar as plaquetas, vai causar uma série de alterações de proteínas de superfície, de plaqueta, emissão de micropartículas, formação da trombose, agregação plaquetária e a trombocitopenia por consumo. Então, esses pacientes eles vão ter a trombose com a plaqueta baixa, o que, a princípio, pode parecer estranho para alguns, né? Mas a plaqueta baixa por consumo justamente no trombo. No caso da VIT, esses imunocomplexos eles vão ativar não só plaqueta, mas também monócito, causando exposição de fator tecidual, vão ativar neutrófilo, estimulando, né, a liberação de NETs, né? Então, que vão participar desse processo de trombose.
Com relação aos sítios, aos epítopos, né, de ligação, esse trabalho foi muito interessante, que saiu esse mês na Nature, e eles conseguiram identificar nos anticorpos anti-PF4 da VIT o sítio de ligação, né, onde se liga, que seria essa região vermelha, que é muito similar na região que liga a heparina, tá? Então, muito parecido. E também é parecido com o sítio de ligação na RIT do tipo 2, porque tem a tipo 1, que é essa azul, e a do tipo 2. Não só o sítio de ligação é parecido, como a avidez do anticorpo também é parecida e como a apresentação clínica também. Então, foi um artigo importante que saiu recentemente sobre isso. Ainda sobre HIT, não posso deixar de falar para vocês sobre o iceberg, que é essa imagem que ela relaciona os anticorpos anti-PF4 presentes no HIT e a sintomatologia clínica do paciente. Então, aqui a gente vê essa linha d'água, né? Abaixo, quer dizer, a parte do iceberg que está para baixo, seria a parte que não é clinicamente visível, o paciente não apresenta sintoma, né? Então, muito comum dos pacientes que são submetidos, por exemplo, à cirurgia cardíaca, à cirurgia de joelho, eles desenvolvem um anticorpo anti-PF4, mas não vão ter qualquer sintomatologia clínica, né? Bem, acima da linha da água são os pacientes que vão ter alguma clínica. Então, aqui em cinza escuro, eles vão ter clínica de HIT, e em preto vão ter a HIT com trombose. O primeiro grupo, então, são os anticorpos que não são relevantes clinicamente. O grupo 2 são os anticorpos que podem ser perigosos quando o paciente é exposto à heparina. E o grupo 3, que é o grupo onde se encontra o HIT autoimune, são os anticorpos catastróficos, que vão gerar um quadro clínico muito mais grave, que é justamente onde se encontra a VIT, né, que é um tipo considerado um tipo de HIT autoimune. Bem, a gente observa que quanto maior a densidade ótica desses anticorpos, maior a probabilidade de ser positivo os testes funcionais, que são os testes que usam a serotonina ou heparina, e quanto maior a densidade ótica, maior a gravidade clínica também dos pacientes. Bem, de acordo com a Sociedade Americana de Hematologia, ASH, para o diagnóstico de VIT, são necessários esses 4 fatores aqui. Então, o histórico de vacinação de 4 a 30 dias antes, a presença de trombose, que pode ser venosa, no caso cerebral e abdominal mais frequentes, ou também arterial, a trombocitopenia e os anticorpos anti-PF4 ELISA. No entanto, isso, como a gente acabou de ver no caso da Juliana, né, nem sempre a gente tem os 4 juntos, né? Então, isso foram descritos outros pacientes também, apresentações atípicas, em que você tem a VIT sem a trombocitopenia, ou você pode ter a VIT sem a trombose inicialmente. Então, esses achados, eles podem não ser concomitantes na apresentação clínica. E você tem que estar atento a isso, tem que desconfiar, solicitar os exames e tratar conforme a apresentação. Bem, nos sinais e sintomas sugestivos, então, cefaleia grave, alterações visuais, dor abdominal, dispneia, edema ou dor nos membros inferiores, petequias, equimoses ou sangramentos. Basicamente, dependendo do local da trombose, né, vai ter o sintoma correspondente e um sintoma também devido à plaquetopenia. Para a investigação, então, vai ser útil o hemograma, né, para confirmar a plaquetopenia. A hematoscopia ela é muito importante, principalmente para descartar outras patologias. Então, descartar que tenha microangiopatia trombótica ou célula maligna, célula de blasto, por exemplo. Descartar outra patologia, porque na VIT a lâmina é normal. Tá?
Os exames de imagem também são muito importantes para a confirmação da trombose, baseado nos sinais e sintomas que o paciente tiver, né? Sendo que para a detecção de trombose de seio venoso central é muito importante fazer a angio-TC ou angio-ressonância, porque 30% dos casos podem ter trombose e o exame inicial ser normal. Então, tem que perseguir esse diagnóstico com angio-TC, e mesmo perseguindo, né, como foi o caso da Juliana, ela não encontrou no início, ele foi aparecer depois. Então, é difícil esse diagnóstico de trombose de seio venoso central. E nos outros casos, né, trombose esplâncnica, embolia pulmonar ou TVP. Aí fazer o exame mais correspondente. São úteis também fibrinogênio, dedímero, o fibrinogênio vai estar baixo, no caso, e o dedímero vai estar alto. Como eu falei, os anticorpos anti-PF4 ELISA, eles são os importantes para o diagnóstico de VIT. A amostra ela deve ser coletada antes do tratamento, para não falsear, né? Deve perguntar, né, sobre a exposição à heparina nos 100 dias anteriores, para não confundir com a HIT, né? A maioria dos casos vai estar entre 2 e 3 densidades ópticas. O normal é até 0,4, de 0,4 a 1 é considerado positivo fraco, entre 1 e 2 positivo intermediário e acima de 2 considerado como forte, tá? Até 5% dos pacientes com VIT podem ter contagem de plaquetas normais na apresentação, que foi aquilo que eu falei mais cedo. E a maioria vai desenvolver a trombocitopenia nos dias subsequentes. Então, é importante não descartar a VIT na ausência de trombocitopenia, né? Como diagnóstico diferencial, o principal deles é a PTI, que inclusive é um outro efeito adverso vacinal, até mais frequente do que a VIT. O diferencial para a PTI seria a questão do dedímero, né, que não justificaria um dedímero aumentado, como a gente vê na VIT. Outros diagnósticos também que é preciso pensar é PTT, vão ter outros comemorativos para isso, mas pode causar plaqueta baixa, sintomas neurológicos, neoplasias hematológicas. A gente teve, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, uma paciente que acabou fechando como um linfoma, mas foi notificado como suspeita de VIT, então é importante considerar. SAF também, por conta da trombocitopenia, por conta das tromboses, e a própria HIT nos casos de pacientes que foram expostos, de alguma maneira, à heparina prévia. Esse aqui é o critério da Brighton Collaboration, é um tipo de classificação. Eles consideram nível 1 para TTS a trombocitopenia de início recente, com menos de 150 mil sem grumos plaquetários, a trombose de sítio arterial ou venosa, isso por imagem, por cirurgia ou comprovada por patologia, e a ausência de heparina nos últimos 100 dias, sendo que exames que poderiam ajudar seriam o fibrinogênio, TAP e PTT. Então, a gente observa que eles não consideram nem o anti-PF4, nem os testes funcionais para esse diagnóstico. E isso foi muito criticado semana passada pelo professor Andreas Greinacher, professor que é referência no mundo, né, um alemão que publica muito, há muitos anos, sobre HIT. Ele considera que isso deve mudar, provavelmente, nas próximas revisões da Brighton, e em outros critérios eles consideram. Então, aqui eu trouxe para vocês aqui quatro outros critérios, que seriam o critério do grupo inglês, do grupo canadense, da Sociedade Internacional e do grupo alemão. A maioria deles considera os testes anti-PF4 por ELISA e funcionais, e aí eles variam entre si, né? Tem uma variação entre casos definitivos, casos prováveis, suspeitos e improváveis.
Esse trabalho foi muito interessante porque eles apresentaram 4 casos que inicialmente eles eram considerados improváveis ou casos suspeitos e que no final foram considerados casos confirmados. Isso mostrando aquilo, né, que eu falei mais cedo, que nem sempre apresenta trombocitopenia, trombose, aumento de dedímero, as 3 no mesmo momento na apresentação. Isso pode variar. E aí, de acordo com o critério que você usa, você pode classificar ele como um ou como outro. Então, é importante estar atento a essas variações. Bem, com relação aos testes anti-PF4, aqui nesse gráfico mais da direita, a gente vê que os testes qualitativos, né, que são os testes rápidos, testes de látex, são muito ruins, a maioria deles dá negativo. E aqui, esse gráfico eu achei super interessante, as bolinhas preenchidas são os casos, são confirmados ou muito prováveis, e as bolinhas vazias são os casos negativos. Então, a gente observa que o teste qualitativo, que é o teste rápido, ele não consegue diferenciar quem é positivo e quem é negativo. Então, eles são ruins, eles têm sensibilidade muito ruim. Já o anti-PF4 ELISA, ele consegue discriminar melhor. Não é perfeito, não são perfeitos, mas consegue ter uma discriminação melhor. Então, a gente vê aqui os coloridinhos acima, aqui essa barra preta é o cutoff do exame. Então, acima do exame, a maioria está colorido e abaixo do exame, a maioria está branca. Então, são exames que conseguem diferenciar melhor. Não são exames perfeitos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, algumas bolinhas coloridas embaixo do preto, que eles sugerem nesse trabalho que, se você tem um paciente com uma suspeita clínica muito forte e com um teste ELISA negativo, deve ser feito por uma outra marca, quer dizer, aqui são as marcas que eles têm disponíveis na Inglaterra, né? Então, você fazer por outra marca ou então fazer o teste funcional para poder comprovar a presença de ativação plaquetária. Em relação ao tratamento, a imunoglobulina é o principal, né? 1 grama por quilo durante 2 dias, independente do grau de trombocitopenia. Doses repetidas podem ser necessárias. Corticoide é habitualmente feito, não é muito comprovado o benefício, mas acaba sendo feito em praticamente todos os casos. Além disso, anticoagulação não heparina, então são os DOACs, o Fondaparinux, e lá fora eles têm disponível o Danaparoide e o Argatroban, que a gente não tem no Brasil. Deve ser ponderado, né, o risco de sangramento de trombose. Doses baixas de Fondaparinux, elas podem ser consideradas se tiver a plaqueta muito baixa, quer dizer, abaixo de 30. Chamar atenção para não usar a varfarina, que é o famoso Marevan, né? O Marevan está contraindicado nos casos de trombocitopenia e CID, e coagulação intravascular disseminada, por conta das microtromboses poderem estar associadas à depressão de proteína C, e aí isso ser problemático para usar a varfarina. E, além disso, a questão da interação entre as drogas, né? Então, uma droga de difícil manejo, então deve ser evitada nesse cenário de VIT. Evitar também a aspirina, tanto para tratamento quanto para profilaxia de VIT. A aspirina ela não é eficaz para a prevenção de ativação plaquetária induzida por anticorpos anti-PF4 e ainda pode aumentar o risco de sangramento. Além disso, considerar a plasmaférese nos casos graves ou refratários, como foi esse que a Juliana apresentou. Está recomendado nos casos de trombose extensa, plaqueta abaixo de 30.000. Isso porque esses pacientes, geralmente, eles têm um nível de anti-PF4 bem alto, os títulos altos, e a imunoglobulina ela pode não ser suficiente para bloquear os anticorpos. Eles recomendam, o guideline em inglês, né, recomenda a plasmaférese diária por pelo menos 5 dias. Em relação à trombose de seio venoso central, é um grupo especial porque tem a mortalidade muito alta, né?
mesmo com um tratamento adequado. Então, o guideline inglês, ele recomenda a plasmaférese precoce, antes até de fazer imunoglobulina, corticóides em dose alta, transferir o paciente para um neuro-CTI, considerar um procedimento cirúrgico logo que possível, então, sugerido a trombectomia endovascular, evitar transfusão de plaquetas, porém, se o paciente precisar de neurocirurgia, é claro que vai precisar fazer a transfusão se tiver plaquetas abaixo de 100.000, ou também em caso de sangramento extenso. Então, evitar a transfusão de plaquetas. Bem, não deve ser usada a heparina, porque pode exacerbar esse processo, já que a gente está fazendo essa analogia, né, com a HIT. Então, na VIT, deve-se evitar e deve ser feita anticoagulação com droga não heparina. A reposição de fibrinogênio, caso necessário, né, então, abaixo de 150.000. Então, pode ser feito tanto o fibrinogênio sintético, que tem no mercado, quanto o crioprecipitado, a transfusão de crioprecipitado. Nos casos de VIT sem trombose, acontece a trombocitopenia, o aumento do dedímero, mas não tem a trombose, né? Então, o guideline inglês também sugere a profilaxia com anticoagulantes não heparina, nesses casos, é claro que pesando o risco e o benefício do sangramento, então deve ser usado os DOACs, Fondaparinux ou Danaparoide lá para eles. Então, a profilaxia nesses casos de VIT sem trombose. E nos casos muito refratários, enfim, naqueles casos bem dramáticos, pode ser considerado o rituximab, que é o anti-CD20. Então, pacientes que não respondem, né, à imunoglobulina, a plasmaférese pode ser considerado. Bem, então, falando sobre plasmaférese, que é o que interessa mais aqui para a gente essa noite, esse trabalho do New England foi muito interessante, eles mostraram, foi uma série de casos, pequena, de 3 casos, né, que mostraram benefício, aqui nas imagens a gente vê, com o tratamento com a plasmaférese que eles conseguiram lá. Bem, ela deve ser feita, então, em casos refratários graves. Nos casos de trombose de seio venoso central, pode ser considerado como primeira linha, aliás, deve ser considerado como primeira linha, segundo o guideline do Reino Unido. O objetivo, então, da plasmaférese é justamente a remoção dos anticorpos anti-PF4 e a reposição dos fatores de coagulação, a retirada das citocinas inflamatórias, devido ao processo todo, né? Processo inflamatório vigente, e também as vesículas extracelulares, que são responsáveis por perpetuar esse processo de inflamação. O líquido de reposição, isso é um pouco questionável, mas segundo o Reino Unido, deve ser feito com plasma, justamente para repor os fatores de coagulação que estão deficitários no paciente. O grupo canadense, eles preconizam o plasma albuminado, que é aquela combinação dos dois, mas os ingleses fazem só com plasma mesmo, e eles advogam isso, que é por causa da reposição dos fatores de coagulação, o que eu acho que faz sentido mesmo. E nesse caso da Juliana, depois que ela passou a fazer a plasmaférese só com plasma, teve um resultado bem melhor, né? A gente conseguiu ver com o laboratório também melhor, a paciente clinicamente melhorou. Então, eu acho que deve ser feito mesmo com plasma. Bem, o anticoagulante pode ser o citrato, que é o que habitualmente se faz. Para prevenção de hipotensão, pode ser feito albumina, um volume de 200 ml antes, ou ajustar as drogas inotrópicas, se o paciente estiver usando amina, se estiver usando, pode ajustar para evitar hipotensão. O monitoramento, para a gente saber, né, se está tendo efeito, seria então com a contagem de plaquetas e com o dedímero. A gente pode acompanhar para ver se o paciente está respondendo, e não precisa fazer o desmame na plasmaférese que a gente habitualmente faz em outros casos, né? Por exemplo, paciente com PTT, a gente costuma fazer desmame, não precisa nos casos de VIT. Tá? Esse aqui, então, é o algoritmo do protocolo inglês.
Os pacientes, então, com história de vacinação de 5 a 30 dias pós-vacinação, que tiverem uma trombose aguda com trombocitopenia ou uma trombocitopenia isolada. Na Inglaterra, a primeira coisa é contactar o hematologista. Aqui no Brasil, a gente tem mais dificuldade de acesso ao hematologista, né? Mas, quando possível, deve ser contactado. Então, checar o TAP, PTT, fibrinogênio e dedímero. Caso o dedímero esteja acima de 4.000, tiver o fibrinogênio normal ou baixo e for descartada outra patologia, deve ser, então, começado o tratamento, né? O tratamento que a gente já comentou, imunoglobulina, corticoide, anticoagulante não heparina, enfim, todo o tratamento que eu já comentei. No caso de dedímero entre 2.000 e 4.000, deve-se considerar clínica. Se for uma clínica altamente sugestiva, deve ser tratado direto, com a coleta do anticorpo anti-PF4, logicamente. Mas não deve esperar o resultado para tratar. Deve colher e já tratar em paralelo, não esperar o resultado. E nos casos de dedímero abaixo de 2.000, os testes de coagulação todos normais, e nos casos do dedímero intermediário, mas com baixa suspeita clínica, provavelmente não é um caso de TTS e não deve ser manejado. Bem, nos casos de suspeita clínica muito forte, que tenha o anti-PF4 negativo, deve ser revisto esse diagnóstico. Caso realmente muito sugestivo, repetir o anti-PF4 com um outro kit de outra marca ou fazer o teste funcional para confirmação. E nos casos negativos, nos casos positivos, então, se confirmar, seguir com o tratamento. Bem, então, vou fazer uma propaganda aqui para vocês do primeiro caso que a gente descreveu aqui no Brasil. Foi publicado essa semana como pré-print na revista Hematológica, que é uma revista italiana, muito respeitada na Europa. Foi o primeiro caso que a gente viu aqui no Brasil e o primeiro caso em gestantes no mundo. O paciente teve uma hemorragia cerebral associada após vacinação com AstraZeneca, acabou evoluindo para óbito, o paciente já chegou muito mal, mas foi super importante para a gente notificar, falar sobre o assunto e falar sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento desses pacientes. A partir daí, então, eu comecei a trabalhar, né, lá com a equipe de Biomanguinhos. A gente tem discutido os casos e tem trabalhado também para a questão da educação médica. Então, a gente preparou esse material informativo, que a gente fala sobre a doença, sobre o que fazer, de investigação, de tratamento. A gente também trabalhou um fluxograma, falando dos sinais e sintomas, investigação, tratamento. Esse fluxograma a gente já encaminhou para o Ministério da Saúde, para o PNI, para o Programa Nacional de Imunizações, e eles sim devem liberar esse fluxograma em nível nacional, né, como uma conduta uniforme para o Brasil todo, mas a gente esteve envolvida nessa confecção do fluxograma. E atualmente, a última notícia, o último boletim que a gente tem no Brasil foi do mês passado, foi de junho, em que foram 69 notificações em todo o país de casos suspeitos, 11 óbitos, 10 após AstraZeneca e 1 após Coronavac. Aqui ao lado a gente vê que a maioria dos casos AstraZeneca e a maioria também de casos mais graves. Em relação a sítio de trombose, mais frequente foi trombose cerebral, 18, TEP, 14, TVP de extremidades, 13, os mais comuns. Bem, então, dessas 69 notificações, 11 óbitos e 5 casos foram confirmados. 4 após a primeira dose e 1 após a segunda dose de AstraZeneca. 2 tromboses de seio cerebral, 1 TEP e 1 AVC. Desses 5 pacientes, 3 mulheres, sendo uma gestante, que é aquela que eu falei, e a mediana de idade foi de 35 anos, variando de 23 a 63 anos.
Então, para concluir, a VIT ou TTS é um efeito adverso muito raro, descrito em vacinas para a Covid-19, especialmente nas baseadas em adenovírus, mas não exclusiva delas. Similar à RIT, ela envolve a presença dos anticorpos anti-F4 até 30 dias da vacinação. Não tem causa nem fator de risco reconhecido até o momento. A trombocitopenia, trombose e elevação do dedímeros são alterações muito típicas. A trombose de seio venoso central e trombose esplâncnica são comuns. A VIT pode também se manifestar como um sangramento grave, porque justamente nesses pacientes eles podem fazer um sangramento secundário à trombose. Isso é muito comum nos pacientes com trombose de seio venoso central, fazer o sangramento secundário. E aí é um quadro que fica mais grave ainda. O diagnóstico ele deve ser feito por anti-PF4 ELISA e confirmado por testes funcionais. Reconhecimento clínico, diagnóstico e tratamento precoce são essenciais. O tratamento, então, mais uma vez, deve ser feito com anticoagulação não heparina, imunoglobulina, corticoides e plasmaféreas, é a base do tratamento. E os benefícios, sim, ainda superam os riscos, então, seguimos com a vacinação no combate à pandemia do Covid-19. Queria agradecer a atenção de todos vocês, mostrar aqui o nosso centro hospitalar, lá da Fiocruz, do INE, que foi recém-inaugurado, tem 1 ano, o nosso centro hospitalar. Então, apresentar aqui para vocês meu e-mail para contato, caso alguém queira discutir, caso tenha alguma dúvida. E agradecimento em especial a todos, mas em especial a doutora Maria de Lourdes Maia, lá de Biomanguinhos, coordenadora da assessoria de assuntos médicos, doutora Patrícia Mouta, responsável pela farmacovigilância, e todas as médicas, os médicos que trabalham lá com eles, os outros profissionais, doutora Caterine, Gabriela e Amanda. No IOC, a doutora Patrícia Bosa tem ajudado muito a gente em relação aos testes funcionais. Ela tem feito em parceria com o doutor Robson Monteiro, professor da Bioquímica da UFRJ. No INE, agradecimento super especial à doutora Valdilé Veloso, nossa diretora, doutora Beatriz Grinstein, grande pesquisadora que tem me apoiado muito, doutor Fernando Bosa, chefe do laboratório de terapia intensiva, doutora Alexandre Visoni, doutora Joana Bokel, que trabalham comigo lá na hemoterapia, na hematologia. No IDOR, ao doutor Pedro Kurtz, que me chamou para ver os pacientes com ele, e tem discutido muitos os casos e tem ajudado bastante. No Hemorrio, o doutor Luiz Amorim, que está montando, junto com a Fiocruz, um fluxograma para a gente conseguir fazer esses testes no SUS, porque é um grande diagnóstico, né? Na rede privada a gente consegue fazer, mas no SUS a gente não consegue. Então, a gente montou essa parceria entre a Fiocruz e o Hemorrio. Vamos começar mês que vem a fazer os exames. Os kits já chegaram no Brasil, chegaram dia 23, e mês que vem a gente vai estar começando a fazer. Bem, e ao grupo GSH, um agradecimento especial ao doutor Leandro Dalmaso, doutora Fabiana Kiel, doutora Ludmila Aguiar. Pela atenção de vocês, muito obrigada. Oi, Daniela, maravilhosa, super esclarecedora a sua aula, super fã, adorei. Agora eu vou abrir para perguntas. Caso alguém queira fazer pergunta, levanta a mãozinha, ou então pode escrever que a gente tenta ler no link de perguntas, tá? Eu queria começar para fazer as perguntas, eu queria perguntar à Juliana como está a Cleo hoje, se depois ela resolveu, se não tem mais clínica, como tem sido assim agora, depois que ela teve a alta, os exames laboratoriais dela normalizaram, se mantiveram? Queria saber sobre a Cleo. Hoje ela está com 2 meses, né, já do quadro, vai fazer 60 dias, e está bem, está anticoagulada,
com desmame de corticóide, sem sintoma, plaqueta normal, dedímero normal, fibrinogênio normal. Por hora tudo bem. E vai continuar assim, né? Aí, aproveitando a Cleo, Dani, eu queria saber se existe algum protocolo que justifica a gente fazer novamente essa coleta do anticorpo e se existe casos de recorrência já relatados. Tem sim. Bem, fora do Brasil existe, né, caso de recaída, que eles falam como recaída, né? Então, é importante você continuar o acompanhamento do paciente, o paciente não ter alta por completo, né? Continuar acompanhando. No Brasil, eu soube de um caso, aqui, inclusive de Niterói, que teve recaída, mas ainda internado. Não depois que teve alta, sabe? Mas pode ter recaída sim. Com relação ao acompanhamento com anti-PF4, os guidelines eles não orientam a ficar acompanhando, ficar dosando, medindo isso, sabe? Mas a gente vê nos trabalhos que eles fazem. Eu acho que faz sentido acompanhar. Lá na Inglaterra, a doutora Beverly Hunt acompanha os pacientes e ela me falou que até 3 meses depois, esses anticorpos continuam positivos. E eles estão acompanhando lá os pacientes. Então, é importante para ver o título, né? Porque se começar a subir muito, é sinal de que talvez precise de uma nova dose de imunoglobulina, enfim, fazer alguma coisa. Eu acho que faz sentido acompanhar, sim. Alguém gostaria de fazer pergunta? Estamos abertos. Hoje a gente tem 2 perguntas no chat. A primeira é da Fernanda, e ela está perguntando se vale a pena redosar o anti-PF4 após um caso refratário. Acho que para Dani. Assim, o caso refratário pode até dosar novamente, não tem problema nenhum. Assim, a questão é que o mais importante é a questão do tratamento, né? Você fazer um tratamento diferente. Então, assim, paciente que já fez imunoglobulina, já fez corticoide, pode lançar mão de outros tratamentos como o rituximab, por exemplo, como eu comentei. Alguns trabalhos falam em eculizumab, que é um anticorpo anti-C3, né, anticomplemento, por exemplo. Assim, mais importante do que dosar novamente, nos casos refratários, é você tratar de uma outra maneira, né, por uma outra via, com outro mecanismo. Eu estou vendo uma pergunta aqui também do Marcelo Lande em relação à anticoagulação. Por quanto tempo a gente tem que fazer essa anticoagulação? Se existe algum protocolo definido? Essa aí é uma excelente pergunta. Eu me pergunto isso também. Assim, em geral, eu recomendo pelo menos 6 meses. E acho que, por exemplo, a monitorização com anti-PF4 vai ajudar nisso também, né? Se você está vendo que vem negativando ao longo dos meses e se manteve baixo, você tem uma segurança maior para suspender a anticoagulação, né? Mas, a princípio, eu penso de pelo menos 6 meses. Alguns guidelines falam em 3 meses, né, Dani? Mas eu concordo com você, eu acho que também depende do sítio, né? Uma trombose venosa cerebral, atualmente a gente já trata mais estendido mesmo. Então, eu acho que pelo menos 6 meses também seria o ideal. Tem uma pergunta aqui que é interessante, da Aline Cury, em relação à segunda dose da vacina. Faz ou não faz essa segunda dose? Como é que fica essa segunda dose da vacina? Pois é, para quem já teve o VIT, né, não deve ser feito. Com certeza não deve ser feito. Deve ser feito uma vacina alternativa, que aqui no Brasil a gente tem a Coronavac ou a Pfizer, né? Mas não deve ser feito o vetor viral, né? Que são os mais relacionados a esse efeito colateral.
Assim, a Pfizer já teve relato fora do Brasil, né? A gente viu aqueles 15 casos lá no Reino Unido. Eu fico um pouco receosa, mas assim, o Ministério da Saúde não se pronunciou ainda sobre isso, sobre a intercambiabilidade de vacinas, no caso especificamente de VIT. Eles emitiram uma portaria, até que saiu essa semana, né? Falando sobre as grávidas, falando sobre, enfim, outras situações, mas em quem já teve VIT, eles não falam para que troca, entendeu? Eles falam que não deve ser feito vetor viral, mas para qual que vai trocar? Não está muito claro. Mas, enfim, não deve ser feito com certeza a segunda dose. Se tomou a primeira, né? Não deve ser feita a segunda dose de AstraZeneca, não. O Dani, tem uma pergunta. Na sua apresentação, no final, você fala dos casos, né? E tinha um caso de Coronavac. Ele foi confirmado. Mas foi relato, não, foi, como é que chama? Reportado, notificado como se fosse, mas não confirmou. Não confirmou, não. Confirmados foram 5 casos e todos pós-AstraZeneca. Ô Dani, como é que está a questão dos outros estados de hipercoagulabilidade sem ser VIT nessas vacinas, hein? Porque, por exemplo, a gente está ouvindo falar de trombose a Sociedade Europeia de Oftalmologista inglesa, na verdade, pediu para que todo mundo relatasse trombose de veia central da retina. Eu tive um caso, até falei com você, né, que deu anti-PF4 negativo, mas que a gente não pode descartar uma possibilidade de ter outros estados de hipercoagulabilidade. Uhum. Você tem alguma noção sobre se esses casos estão estudados, né? Porque tem tido relatos de estados de hipercoagulabilidade, mas talvez não facilmente diagnosticados como esse, né? Você tem um marcador laboratorial típico, uma síndrome bem típica. Uhum. Não, obrigada pela pergunta, Marcelo. Assim, os fatores de risco habituais para trombose, né, relacionados à hipercoagulabilidade que a gente conhece, assim, não estão relacionados a VIT, a TTS. Então, a princípio, não aumenta quem tem, por exemplo, uma trombofilia. Não aumenta a chance de ter VIT pós-vacina, né? Não, isso não aumenta. Nos casos que desenvolvem, eu acabo pesquisando, e eu recomendo pesquisar, assim, para descartar trombofilia adquirida, né, principalmente SAF, ou trombofilia hereditária, mas, a princípio, isso não aumenta a chance de VIT. Mas, assim, como eu falei, são 3 meses de doença só que a gente conhece, né? Então, está tudo muito novo. Pode ser que daqui a alguns meses isso mude, né? Mas até agora, o que a gente sabe é que os fatores de risco habituais para trombose não aumentam o risco de VIT. Vou liberar outra pergunta aqui. A gente levantando a mão. Liberei o som agora do Carmelo. Eu não estou escutando ele. Acho que não está liberado, não. Ou tá? Ah, tá. Tá liberado. Dani, Alô? Alô? Será que... Agora sim? Agora sim. Oi, querida. Olha, parabéns pela apresentação. Eu queria colocar para você da minha dificuldade de dosar o PF4 numa paciente grave que tivemos trombocitopênica pós-vacinação de Oxford. Nossa, particular, e pelo que eu fui informado, só tinha um local. Eu lancei mão de um colega do Bruce Porto para me ajudar, e a orientação dele foi que eu tentasse entrar em contato com a Asta em São Paulo, e foi lá, através de um laboratório de contato do Rio, que a gente conseguiu, segundo ele, o único lugar do Brasil que se faria em 48 horas. Você confirma isso, meu amor?
porque todos mandariam para fora, para a Espanha, com quase 30 dias, com quantos dias. E aí a minha referência vai por água abaixo, né? É isso mesmo? É só no Astra em São Paulo, por enquanto? Esse cenário melhorou, tá? No início, realmente, a gente teve uma dificuldade muito grande para fazer diagnóstico, mesmo na rede privada. Os laboratórios do Rio mandavam para a Espanha, então, e os de São Paulo, alguns mandavam para os Estados Unidos. Porque, assim, são exames que são muito raro de pedir, né? Então, eles não têm volume. Apesar de ser uma técnica relativamente simples, né? Um exame de ELISA, não é um exame complicado, como tinha pouco pedido, eles acabavam mandando para fora, tinha dificuldade de conseguir kit também, então eles achavam melhor mandar para fora. Mas agora, como tem muita gente pedindo, eles estão se organizando, porque para eles também é mais interessante fazer no Brasil, mais fácil, enfim. Então, por exemplo, o Richer já está fazendo no Brasil, que eu sei, tá? Eles padronizaram a técnica, o doutor Hélio Mangarino me comunicou isso, porque a gente estava muito em contato, né, por causa dos casos. Então, eles conseguiram padronizar, e o que eu sei é que o DASA está padronizando. Não sei se já conseguiu concluir todos os testes e tudo, mas também a ideia do DASA era fazer aqui no Brasil. Isso, com certeza, vai facilitar a questão de tempo, né, na logística, porque antes, o máximo que a gente conseguia era de 10 a 14 dias, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Né? Eles davam um prazo de 30 dias, mas se a gente chorasse, chegava a 10 no máximo. Então, agora, fazendo no Brasil, vai reduzir, né? Vai reduzir isso para em torno de 5 a 7 dias. Então vai facilitar para todo mundo. De qualquer maneira, o tratamento deve ser iniciado, se a suspeita for forte, né? Deve ser iniciado no mês do resultado. Na Inglaterra também eles fazem assim, eles não esperam resultado, não, eles já começam logo o tratamento. E eu tenho mais uma dúvida, querida. Fundo Parinux, perfeito, mas não é tão fácil, não é toda hora que tem disponível. E eu queria saber por que não podemos tentar Rivaroxaban ou dabigatran. O Xarelto, há algum contraindicação de usar no momento? Porque todos os guidelines... Pode falar, querida. Não, tem uma dificuldade de conseguir mesmo o Fondaparinux, é difícil de encontrar. Como é subcutâneo, né, é mais feito para pacientes mais graves, né? Claro. Mas, assim, pode ser feito os NOX, né, que é o apixabana, o rivaroxabana, pode ser feito sim. Maravilha. E qual seria a dose que você recomendaria dentro do Xarelto? Uma dose mais ou menos protocolada dentro da COVID, de 10 miligramas, ou usaria uma dose maior? É a dose habitual que se faz para trombose mesmo. Não tem, quer dizer, aí tem que ver a questão da plaqueta, né? Se a plaqueta estiver muito baixa, aí você pode até considerar uma redução de dose. Mas é a dose que se faz habitualmente mesmo. De apixabana, por exemplo, é 5 miligramas de 12 em 12, né? A dose que se faz mesmo. Olha, muito obrigado pela ajuda, querido. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Tem uma pergunta aqui, Dani, em relação ao mecanismo de consumo do fibrinogênio, do Leonardo Campos. Se existe alguma explicação para esse mecanismo de consumo? O que acontece é uma coagulopatia, né? Associado à ativação plaquetária, tem um consumo dos fatores de coagulação, então consumo de complemento, consumo do fibrinogênio. Não sei te explicar assim, exatamente, mecanisticamente, como que o fibrinogênio cai, mas, enfim, o fato é que ele cai e que a gente deve repor para evitar o sangramento secundário que pode acontecer. Uma outra pergunta, Dani, em relação a se existe alguma contraindicação, se PTI seria contraindicação, se trombose prévia seria contraindicação, o que contraindicaria a vacina realmente? Então, no Brasil, a gente tem a contraindicação o fato de ser gestante, né? Fora do Brasil, tem uma restrição com relação à idade.
Então, alguns países, como a Inglaterra, por exemplo, eles não dão para abaixo de 40 anos. Países como a Alemanha, a Islândia, não dão abaixo de 60 anos. Então, tem uma restrição com relação à idade fora do Brasil. No Brasil não tem isso. No Brasil é só a questão de ser grávida, de ter tido um TTS prévio, ou o HIT, né, que são poucos os pacientes que já tiveram HIT, mas se o paciente já teve HIT, não deve ser usado também. Ou reações anafiláticas, coisas assim, né, muito, muito raras, mas não tem. PTI não é contraindicação, nenhuma doença autoimune é contraindicação. Pela lógica, a gente até raciocina isso, né? As doenças autoimunes, elas andam muito, né, associadas umas com as outras, então poderia ter, mas isso a gente não tem evidência, entendeu? Para afirmar isso, para recomendar isso, então não tem essa contraindicação pela presença de doença autoimune, não. Se alguém tiver mais alguma pergunta, mas eu acho que já está... Acredito que as pessoas já estejam satisfeitas com o resultado. Quero agradecer muito a Juliana por ter feito a apresentação clínica e a Dani pela aula maravilhosa. Eu vou chamar o Leandro, o diretor médico, para encerrar o nosso encontro. Oi, Ludmila, boa noite, Oi, boa noite a Leandro. todos. Fantástico, tá? Muito, muito boa aula. Queria agradecer muito a Juliana, a Daniela, por estarem aqui conosco essa noite, compartilhando a experiência de vocês. Eu tenho certeza absoluta que isso esclareceu muita gente, a aula esclareceu muita gente sobre essa doença, né, nova aí, extremamente relevante, né, para o momento que a gente vive. Agradecer também a Ludmila. Eu não vou me delongar muito mais, já está tarde, acho que as pessoas querem descansar, mas eu faço questão também de agradecer muito Fabiana Kiel e Gabriela Marciotto, tá? Duas pessoas aí que se não tivesse, que trabalharam muito para que esse webinar acontecesse, e então aí de coração muito obrigado a vocês 5, foi fantástico. Agradeço também todos os participantes. E eu quero falar para todo mundo que essa é a primeira, tá, de uma sequência aí de aulas, de webinars, lives, né? A gente nem sabe mais como é que a gente chama essas coisas, mas acontecem, né, o tempo todo, e isso está ficando muito comum, o que eu acho muito bom também. E em nome daí do grupo GSH, convidar, tá, todos os participantes aqui para a nossa próxima aula, nosso próximo webinar, mês que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre o panorama da doação de sangue no contexto da pandemia, tentando trazer aí para vocês a nossa experiência e as nossas dados que a gente tem aí de como foi, né, qual foi a nossa dificuldade enquanto grupo, enquanto prestadores de serviços na área de hemoterapia, para conseguir manter aí os estoques adequados durante todo esse ano, 1 ano e meio aí, desde que a pandemia teve início. Mais uma vez, boa noite, obrigado a todos, e é isso aí, vamos em frente. Um abraço para todo mundo. Boa noite a todas. Então, estamos encerrando aqui o nosso encontro, tá? E obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Boa noite. Boa noite.